Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma live. Vou convidar aqui o Dr. Wagner. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Dr. Wagner, boa noite. Tudo bem, Sara? Boa noite. Tudo bem? Uma honra te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, o prazer é todo meu. Você Uhum. me vê bem? Ouve bem? Te vejo bem, te escuto bem, e você? Tudo certo também, ouço bem. Então, Obrigado. maravilha. Bom, gente, antes eu sempre começo pedindo para o convidado se apresentar, mas antes de te chamar para se apresentar, Wagner, eu queria já ir introduzindo, compartilhando com as pessoas que o Wagner ele é um dos criadores do aplicativo Cardio Trials, que é um aplicativo que eu já uso há muito tempo. Quando eu soube que um dos criadores era do Encore, eu falei, opa, preciso fazer uma live com esse homem. Porque o aplicativo é realmente excelente. Ele é uma plataforma que sumariza estudos científicos de uma maneira muito criteriosa. Então, ele faz um resumo dos artigos, coloca quais são os vieses do estudo e tudo. Então, assim, é um guia muito fácil, prático para você acessar os principais estudos em cardiologia. Ele é dividido por temas, arritmia, aterosclerose. Então, assim, é muito fácil de usar e é um aplicativo de muita qualidade. E daí veio a ideia da gente trazer esse tema da metodologia científica, porque é uma coisa que todo o grupo dele trabalha com isso, trabalha com essa parte de estudos clínicos, né? Leem muito, sumarizam muito, resumem muito para também colocar nessa plataforma. Então, eles têm esse know-how, assim, de conseguir identificar vieses, identificar a qualidade do estudo e tudo mais. E hoje em dia, com a popularização das redes, né, e tudo, que bom que todo mundo pode agora emitir mais as suas opiniões e tudo, mas isso também trouxe muitos riscos para a sociedade e dizer simplesmente que existe um estudo que defende tal coisa. Virou um argumento de autoridade sem qualquer critério, sem as pessoas entenderem que o estudo científico ele tem que seguir uma determinada metodologia. O fato de ter chegado a uma conclusão não quer dizer que aquilo tem uma validação externa. Então, a nossa ideia para essa live veio por isso. A gente vive hoje a pandemia da pseudociência. E é nosso papel como médicos, profissionais de saúde bem formados, que valorizam a informação de qualidade, a gente lutar, né, por propagar a informação de qualidade e capacitar cada dia mais os profissionais e a população geral para conseguir identificar quando você, na verdade, está sendo refém de uma pseudo-informação, de uma pseudociência, para sua segurança e da população geral, né? Bom, então, dito isso, agradeço publicamente aqui pela criação do Cardio Trials, porque realmente é uma plataforma excelente, Wagner, eu adoro, assim, vale super, recomendo para todo mundo. E vou te chamar para você se apresentar, conta pra gente um pouquinho de você, sua formação, com o que que você trabalha. Maravilha. Você sabe que o Cardio Trials ele surgiu também assim, de uma demanda minha, porque a gente criou na época da residência. Tava, eu acho que era R1, R2 da cardio, e pô, tinha um monte de estudo pipocando, um monte de coisa, e cardiologista adora os acrônimos, e aí eu tava tendo um pouco de dificuldade de decorar todos os acrônimos em cada janela da coronária, da válvula, da emergência, terapia intensiva, enfim, todos os miocardiopatias, insuficiência cardíaca. E era tanto estudo que eu falei, não, eu preciso compartimentar isso de alguma forma um pouco mais elucidativa e organizada. E o Thiago Skudler, que é também outro co-founder, junto comigo, encabeçou essa ideia. E estamos aí já quase, sei lá, acho 10 anos, quase 10 anos já fazendo o aplicativo. Mudou um pouco, mas partiu dessa premissa de entender que a gente precisa dessas informações para alimentar o que a gente faz na nossa prática diária, e a melhor forma seria compartimentar. Mas obrigado pelo uso, a gente faz com muito afinco Uhum. as coisas. Então, assim, me formei na Federal do Pará, depois vim para cá, fiz clínica médica na Escola Poli de Medicina, depois fiz cardiologia no INCOR. Da cardiologia fiquei direto para a preceptoria do INCOR. E da preceptoria fui incorporado pelo grupo de miocardiopatias e doenças da aorta, no qual eu sou assistente desse departamento hoje. Já tenho tempinho aí. Minhas atividades ali no INCOR são basicamente de assistência, onde eu passo visita nas enfermarias com os residentes, com nossos fellows, e também tocando ambulatório junto com eles.
Também na mesma instituição no INCOR, eu trabalho como PI, né, que é o Principal Investigator de alguns estudos. A maior parte deles sou em pacientes com doença de Chagas, insuficiência cardíaca, doença de Chagas, mas também participo de outros estudos. Também nessa mesma instituição toco minha tese de doutorado, que também é em pacientes com Chagas, é um ensaio clínico randomizado. E também trabalho no Albert Einstein, trabalho na Academic Research Organization do Hospital Realidade Albert Einstein, que como trialista. Então, eu trabalho na condução de trials multicêntricos que são acionados pela nossa ARO para que a gente conduza. Tenho minhas atividades também privadas, né, no consultório privado e o aplicativo. Né? Acho que um pouquinho disso. Nossa Senhora. E o seu dia tem 48 horas. Nossa próxima Não, live com o Dr. Wagner vai ser sobre manejo de é. tempo. Você vai ter que trazer Não, pra gente como mas organizar isso tudo. não, mas o papel que eu mais me orgulho, na verdade, de fazer, na verdade, é que agora eu virei pai recentemente, Ah, 5 meses, estou com filhinha. ah, Então, essa ah. profissão é que eu mais me orgulho, na verdade. Parabéns, Obrigado. parabéns. Que legal, parabéns. Bom, e você trouxe uma questão muito interessante que eu vou te pedir para você destrinchar um pouquinho mais, que pouquíssimas pessoas, né, têm acesso a essa informação que isso existe, até na área da saúde, que é essa especialidade nova que é o trialista, né, o médico que trabalha com a condução dos ensaios clínicos, e você está à frente disso, né? Então, conta um pouquinho sobre esse trabalho, como é que você trabalha com isso? Como que está estruturado o serviço? Maravilha. Na verdade, assim, quando a gente pensa, quando a gente vê um paper sendo publicado, sei lá, no New England, por exemplo, no JAMA, enfim, qualquer grande jornal desses, a gente não faz ideia do que rola por trás, né? Uhum. Tem um trabalho hercúleo, assim, e não é um trabalho só do médico. O médico, na verdade, é uma pecinha, talvez, assim, é claro, tem sua importância por fazer a liderança acadêmica e por mais das vezes redigir o paper, mas existe um grupo, um time muito grande por trás da publicação de um trial numa revista médica. E aqui, por exemplo, no especificamente como trialista, né, a gente sabe que para conduzir um trial tem muitas etapas. A gente tem desde a etapa regulatória, que tem vários processos regulatórios de condução, de submissão à CEP, de carta de aprovação, tem muitas etapas. Depois que você aprova o seu trial, você tem a fase de planejamento ali, de como você vai conduzir. Por exemplo, quero fazer um estudo, não sei, insuficiência cardíaca, hipertensão, você precisa pautar ali qual o N de pacientes você precisa para conduzir esse estudo. E para esse N ser representativo, você tem que saber quantos centros de pesquisa você vai ter que ativar. E nessa ativação de centros de pesquisa, você tem o Brasil inteiro, alguns estudos que a gente conduz no mundo todo. A partir da condução, você tem todo um processo regulatório de submissão do seu estudo para os centros que você selecionou no mundo, no Brasil inteiro. Esses centros vão aprovar e, a partir de aprovação, a gente vai ativar esses centros para que a gente comece a iniciação do estudo com esses centros. Uma vez iniciados, são vários dados sendo gerados em centros distintos. Esses dados são compilados geralmente numa plataforma única, onde a gente tem um gerenciamento de dados e a gente vai acompanhando periodicamente esse recrutamento de pacientes, higienizando esses dados para que ao longo do follow-up o término do estudo, a gente tenha uma base de dados muito sólidas e reais. E a partir daí, a gente tem a construção de todo os dados que a gente gerou, junto com o paper e a inscrição e a submissão para uma revista. Então tem todo um trabalho muito grande. Só para você ter uma ideia, como trialista, na área que eu trabalho do Einstein, a gente tem mais de 100 funcionários ali. Então, o papel do médico, que é a liderança acadêmica, é um papel assim, junto de toda uma cadeia de pessoas que estão trabalhando junto para que um trial saia. Isso, na verdade, é uma nova especialidade médica, né? Assim, aqui no Brasil ainda não é muito comum isso, mas fora isso é bem comum. Assim como você tem um médico que é um cardiologista, que tem um médico que é um ginecologista, que é obstetra, que é, enfim, de diversas especialidades, você tem um médico trialista, que é aquele que vai se dedicar a escrever e conduzir trials. Então, é uma nova modalidade, uma nova especialidade médica que, assim, é uma rotina completamente distinta para a gente que está acostumado a atender Uhum. paciente, correr de cá para lá. A rotina de trialista, você tem ali, você funciona meio que rotina
de escritório, você tem cada um na sua baia, fazendo calls intermináveis, escrevendo paper, analisando dados e compilando pacientes, estimulando os centros a recrutar. Então, é uma rotina um pouco diferente, mas muito desafiadora, né? Nossa, mas assim, muito interessante, e eu acho que isso reforça como que o estudo científico ele precisa dessa estrutura, né? Então, às vezes, na medicina mesmo, a nossa formação, a gente não tem uma formação tão forte para capacitar o médico para ele sair dali pronto para conduzir um estudo. Então, ter uma especialidade voltada para isso refina muito mais a qualidade, né, do estudo, e por isso que as grandes revistas demandam isso, né? Então, quando a gente fala de assim, saiu um estudo que diz tal coisa. Poxa, mas onde ele foi publicado, né? Qual que foi a metodologia utilizada? Porque você vê que quando a publicação é séria, ela envolve toda essa estrutura gigantesca que você está dizendo, que demanda inclusive uma nova especialidade médica e formação para trabalhar só com isso, né? Então, achei incrível quando você trouxe isso. E parabéns, assim, acho que isso só vai crescer. E muito bacana mesmo. Então, assim, como a gente tem assim, pessoas né, variadas que vão estar acessando esse conteúdo, tanto da parte da área da saúde quanto da população geral, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões técnicas de metodologia para as pessoas se familiarizarem, para depois a gente aprofundar um pouquinho mais. Queria só que você passasse, assim, brevemente, falar para a gente o conceito dos diferentes tipos de estudo. O que a gente quer dizer quando a gente fala que é um estudo de coorte, que é um estudo observacional, que é um ensaio clínico randomizado? Traz um pouquinho esses conceitos para o pessoal. Não, perfeito. Então, assim, para toda pergunta que a gente gera, ela tem diversas formas de serem respondidas, né? Então, se eu estou desenvolvendo uma pergunta de um estudo científico, de alguma dúvida clínica que eu tenho no dia a dia, tem algumas modalidades para eu responder isso. Então, cada estudo tem a sua importância, cada tipo de estudo tem a sua importância. A gente tem até uma pirâmide hierárquica dos principais, da base científica, do que tem maior evidência, o que gera mais evidência. Mas então todos esses estudos têm a sua importância, mas cada um papel específico na aplicabilidade clínica. Então, os estudos observacionais, o nome já diz, são estudos que eu vou observar o que está acontecendo sem intervenção clínica, sem nenhuma intervenção médica. Então, eu só vou observar e vou retratar o que está acontecendo. Eu posso fazer um estudo de coorte, observacional, posso fazer onde eu vou avaliar esse paciente, seja uma coorte prospectiva, onde eu vou acompanhar o que acontece com grupos de doentes sem fazer nenhuma intervenção. Por exemplo, eu quero saber qual a taxa de pacientes que têm infarto que vão desenvolver insuficiência cardíaca no futuro. Então, eu posso acompanhar esses pacientes, depois seleciono os pacientes que infartam, acompanho esses pacientes ao longo de um tempo e vejo, depois de um tempo, quanto desses pacientes tiveram insuficiência cardíaca depois de 5 anos, por exemplo. Então, essa é uma coorte prospectiva. Eu não fiz nenhuma intervenção, só observei. Posso fazer cortes retrospectivas, posso avaliar o passado para entender o que aconteceu no paciente que teve a doença. E aí, por exemplo, nos pacientes que têm doenças raras, esse é um tipo de approach mais interessante, porque, por exemplo, se eu quero avaliar, por exemplo, o que acontece com o paciente que tem amiloidose cardíaca, que é uma área da minha especialidade, por exemplo. Se eu pegar uma amostra populacional muito grande, é provável que eu não encontre um doente. Então, eu partir de uma paciente saudável para procurar uma doença é muito difícil. Por isso que a gente tem o que você comentou ali de um exemplo do caso controle, né? Então, eu vou partir do caso, ou seja, eu vou selecionar pacientes com amiloidose e olhar para trás, o que aconteceu com esses pacientes. Poxa, o que será que isso pode ter acontecido para ele ter feito amiloidose? Será que esse paciente tinha parentes que tinham amiloidose? Será que esse paciente teve alguma exposição específica? Então, você identifica os casos, a partir do caso, você procura o que aconteceu ali para trás para tentar justificar, porque doenças muito raras não tem como você acompanhar por muito tempo. Então, tem aplicabilidade do estudo de caso controle. Uhum. Mas a menina dos olhos de quem trabalha com pesquisa e quem sempre acaba sendo um ensaio clínico randomizado, né? Que o ensaio clínico é aquele onde eu tenho uma intervenção onde eu estou testando uma nova classe de medicação, um novo tipo de approach com o paciente, para ver se esse approach ele vai ter um benefício no futuro. Então, eu seleciono pacientes, randomizo, aplico uma intervenção, randomizo e acompanho esse paciente ao longo do tempo para entender se existe uma correlação de causa e efeito com o que esse paciente está sentindo. E assim, o ensaio clínico
Tem um amigo que sempre fala que, na pesquisa clínica, que se você tem uma dúvida médica, a melhor forma de você responder é com ensaio clínico. É a menina dos olhos por diversos motivos. Assim, a gente, na nossa prática médica, a gente é muito comumente a gente pode cair em erros muito habituais, assim. Por mais a gente acha que o senso comum, eventualmente, ele traz respostas para a gente. Mas o nosso senso comum, ele prega muitas pegadinhas, né? Trago vários exemplos aqui. Você que está na área da arritmia, você deve conhecer o estudo, que é um estudo antigo, talvez não, mas da década de 90 do New England. Mas o estudo CAST. Foi Uhum. um estudo que testou qual era o racional no estudo CAST. A gente tem até publicações falando sobre isso. O racional era paciente após o infarto, ele infartava, tinha arritmia e depois morria. E aí, o racional, no senso comum, o que que a gente pensou? Pô, se o cara infarta, tem arritmia e morre, já sei, todo mundo que infartava dá antiarrítmico, e aí esse paciente vai Vai morrer morrer menos. mesmo. Esse é o racional, né? O nosso senso comum. Aí, quando foi feito o ensaio clínico randomizado, com flecainamida, o paciente ele tinha infarto, dava flecainamida na época para o paciente, e o que acontecia? O paciente morria. Morria mais. Então, o grupo intervenção morreu mais nesse grupo. Então, o senso comum nos levava a crer que dar, naquela época, a flecainamida seria interessante. Mas não, na hora que você fez o estudo clínico, e a única maneira de você objetivar a sua impressão clínica é a partir de um ensaio clínico. Outros exemplos, eu posso te dar vários, mas só mais um. Por exemplo, a gente sabe que pacientes que têm um HDL mais alto, eles têm menor risco cardiovascular. Então, o que pensaram farmaceuticamente? Bom, vamos desenvolver uma medicação que aumente HDL. Então, a gente vai aumentar o HDL desses pacientes e eles vão ter menos eventos cardiovasculares. Foi desenvolvida a medicação evacetrapib, que é uma medicação que, de fato, aumenta o HDL do paciente. E aí, quando você deu o evacetrapib para os pacientes, você aumentou o HDL. Só que o que aconteceu? Então, o paciente tomou a medicação, aumentou o HDL, o paciente tomou placebo, ficou com o HDL mais baixo, só que ao longo do tempo, em vez de você coletar o benefício de aumentar o HDL, que seria a redução de eventos cardiovasculares, não houve redução nenhuma. Então, a única maneira de você provar isso foi através de um ensaio clínico randomizado. Então, a gente tem muitas coisas que o senso comum pregam para a gente, que a gente acha que a gente, não, mas isso aqui faz sentido. Veja bem, medicina baseada em evidência, assim, a gente tem muita coisa para ponderar. Nem sempre o que faz sentido ele é aplicável na prática clínica, por isso a cautela e o zelo para fazer a pesquisa clínica, né? Sim. Sim, perfeito. E claro que assim, né, a partir da observação é isso que você falou, né, vai gerar uma hipótese e a gente vai atrás de comprová-la. Então é claro que a gente estar sempre atento ao que pode ter correlação, a causalidade e tudo é importante, mas a gente saber que isso não torna o seu argumento válido porque você achou que aquilo poderia ser uma correlação, que a gente viu isso muito. Foi usado recentemente, né? Na pandemia a gente viu muito, não, mas eu vejo o paciente melhorar com isso. Mas o fato de você estar vendo aquilo tem tanto viés, tanta coisa que pode estar acontecendo que você não está levando em consideração, e quando a gente traz para o estudo, a gente vê que o resultado, na verdade, não foi aquele, teve zilhões de outros fatores influenciando, né? Então a gente tem que ter muita cautela com isso. Acho que você trouxe muito bem todas essas considerações. E em relação à meta-análise, o que é a meta-análise e qual que é a importância, a relevância dela no contexto da pesquisa clínica? Não, boa. A meta-análise, na verdade, assim, agora tá um boom de meta-análise, tá todo mundo fazendo meta-análise, tem cursos de como fazer meta-análise, tem, tipo, toda hora eu sou impactado ali, venha aprender a fazer um curso de meta-análise, enfim, tem bastante gente fazendo meta-análise. Mas o que que é meta-análise? Na verdade, quando você pega vários ensaios clínicos, bem, de maneira resumida, assim, você pega vários ensaios clínicos que versaram do mesmo tópico e você vai tentar avaliar, somando todos os números de pacientes todos esses trials, se eles tiveram um benefício quando avaliados tudo de maneira conjunta. Então, são vários estudos, cada um vai ter seu resultado, e no final você vai avaliar todos eles para saber se teve um benefício mais global. Porque o que acontece, por exemplo, assim, porque isso é uma forma, é um approach interessante, mas também tem vieses. Mas por que que isso é interessante? Quando eu vou avaliar um estudo clínico, o que que eu quero ver em última análise, né? O ideal seria que eu fizesse na população inteira do mundo, por exemplo. Eu vou ver um paciente com infarto, eu quero avaliar o que acontece com esse paciente. O ideal é que eu pegasse todos os pacientes do mundo que infartaram para avaliar esse paciente. Obviamente, isso é impossível. Uhum. Então, o que que a gente faz estatisticamente?
a gente tenta pegar amostras que sejam representativas e que possam ter um valor dentro daquele universo populacional gigante que tinha. Eu reduzo para uma amostra que seja factível para conduzir, para que eu possa mimetizar o que aconteceria supostamente no mundo inteiro. É claro que, uma vez que você reduz essa amostra, você vai ter diversos vieses, diversas variáveis que não vão permitir com que isso aconteça. Mas o que você mais quer é se aproximar da realidade que aconteceria com o universo inteiro. Então, a seleção da sua amostra para o número de pacientes é muito importante. Então, a meta-análise, ela pega vários pacientes e coloca numa avaliação global para que eu possa identificar se uma tem ou não, se todos esses estudos que foram feitos em diversos países distintos, que foram feitos enfim, em condições diferentes, com populações distintas, se eles têm uma convergência do resultado ou não. É claro que, de novo, por que que eu digo que a meta-análise é super legal, ótima, mas você tem que ter muito cuidado pelo viés de seleção, porque se você seleciona só trials positivos para você falar daquele assunto, vai ser um meta-análise positiva. Se você pega só trials negativos, vai ser uma meta-análise negativa. E para o que você quiser achar hoje em dia, você vai ver trial. Então, depende muito do que Uhum. você está selecionando. Se você quiser uma meta-análise falando que, enfim, hipótese XPTO, você vai conseguir achar vários ensaios que falaram sobre isso. E você, se você selecionar só esses estudos, eles vão provavelmente dizer o que você quer ouvir. Então, Uhum. muita cautela também em avaliar a meta-análise, porque depende muito de quem está selecionando esses estudos. E como hoje em dia tem Uhum. estudo para tudo, então a gente tem que ter cuidado, né? E às vezes, assim, a pessoa não conseguiu o resultado significativo com estudos menores, e aí se vale de reunir vários estudos pequenos que tratam do mesmo assunto, mas que têm metodologias totalmente diferentes, populações diferentes, critérios de inclusão ou exclusão diferentes, mas ele quer chegar naquele resultado. E aí ele diz que juntando tudo aquilo, não, tivemos um resultado positivo. E quando você vai destrinchar, na verdade, são estudos que tiveram metodologias completamente diferentes e você não consegue garantir que de fato aquele seria o resultado, né? Então, Perfeito. São estudos não homogêneos, né? Então, tipo, é difícil de você compilar isso tudo no mesmo dado. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de estudo. Por isso que o ensaio clínico, para mim, ainda é a menina dos olhos. sim, isso com certeza. Infelizmente, muita gente coloca meta-análise como se fosse, né? Quando na verdade não, assim, é isso que a gente está falando. Então, o ideal mesmo é você conseguir fazer um ensaio clínico que consiga trazer a resposta que você precisa. Para não se valer dessas estratégias científicas, né, de trazer a validade que você está buscando. Exato. Bom, em relação à escolha do estudo, acho que você falou um pouquinho, né? Como que a gente escolhe o melhor estudo para cada caso. Você comentou sobre doenças raras, o caso controle é um pouco melhor, porque você pega o caso e olha para trás, enfim. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Não, Assim, sabe o que eu acho? Só um negócio que você falou aí que achei, só pegar um gancho aqui. Você fala assim, porque às vezes o cara não acha o estudo dele, ele dá um jeito de fazer. Tem várias estratégias. A gente vai vendo, trabalhando pesquisa e lendo muito artigo, tem várias estratégias que o pessoal faz. E eu já até falo de viés, de erros que a gente tem que tomar cuidado na avaliação de artigo, que você tem que ficar atento, né? Porque a gente sabe, às vezes, assim, quando você tem o seu estudo que você quer provar alguma coisa, quem faz um estudo eventualmente quer que o estudo seja positivo, né? Quem está escrevendo, ele quer que o estudo dele seja positivo porque ele quer publicar numa revista, enfim, ele quer movimentar ali, quer colocar um tijolinho ali no conhecimento científico, ele quer via de regra que o estudo seja positivo. Muito embora a gente saiba que o estudo negativo também tem uma baita validade para você falar que uhum, aquilo não funciona também, isso é super importante. Mas o sim. pesquisador ali, eventualmente, tem uma cultura de que você quer que o seu estudo seja positivo. E aí, na hora que você vai escrever, tem algumas pegadinhas aí, vezes que você pode fazer para que esse estudo tende a ser positivo. Por exemplo, ah, paciente com estudo em insuficiência cardíaca, por exemplo. Em última análise, todos os estudos, o que importa para a gente, em última análise, acaba sendo não só o que importa, tem vários pontos que são importantes, mas hard endpoints são aquelas coisas que elas pesam mais, né? Que tem impacto em mortalidade, redução de mortalidade, isso é o que pesa mais na hora que a gente está lendo um estudo. É claro que tudo tem o seu valor, tem qualidade de vida, tem parte de morbidade, mas isso que pesa muito no estudo, assim, morreu mais ou não morreu menos. Então, esse é um ponto. Aí o que acontece?
Só que, eventualmente, você vai trazer uma medicação nova, você sabe que talvez não vai chegar, mortalidade não vai dar diferença, porque a mortalidade da doença já é meio baixa, pra você mostrar a diferença a longo prazo é difícil. E aí, o que, que quem desenha o estudo acaba fazendo? Eventualmente, você acaba agregando diversos outros Desfechos. desfechos para que você consiga alcançar a positividade, entre aspas, do seu estudo. Então, é o que a gente fala de desfechos combinados, né? Então, assim, eu quero fazer uma medicação para insuficiência cardíaca. Mortalidade, sei que não vai dar certo. Aí o que o cara começa a fazer? Não, vou incluir aqui mortalidade cardíaca, vou incluir melhora de classe funcional, vou incluir aqui idas ao pronto-socorro, vou incluir Hospitalização. hospitalização. Aí você inclui tudo. Eventualmente, um desses vai ser positivo, e aí o cara puxa o resultado todo para cima, como se fosse positivo, e ele lança a mão de um resultado que seria completamente neutro, mas que foi positivo às custas de menor taxa de unha encravada em quem estava tomando medicação, por exemplo. Então, Sim. cuidado nessa avaliação de desfecho combinado. Da mesma forma, não só de desfecho combinado, você tem as análises de subgrupo também, que é uma coisa que você tem que ficar muito atento, porque nas análises de subgrupos a gente também é aquela forçação de barra, sabe? Você fez um estudo negativo, por exemplo, tem alguns estudos como esse. A colocação de stent no paciente, aí você viu o estudo foi tudo negativo, só que na população específica, vamos supor aqui, de homens acima de 60 anos, ela teve uma tendência a benefício. Aí o cara conclui o estudo dele. Não, o estudo foi negativo, mas aparentemente teve benefício em homens acima de 60 anos. Não, não posso concluir nada disso, porque Uhum. a população com pacientes acima de 60 anos era uma população pequena, que não tem poder estatístico para falar que isso tinha benefício. Então, muita cautela, assim. Então, tem várias formas, você tinha citado ali de, poxa, mas às vezes o cara quer dar um jeito de dar o estudo dele positivo, ele puxa de cá, puxa de lá. Essa é uma outra maneira que você pode fazer, fazendo o ensaio clínico randomizado e que ainda assim você tem que ter cuidado. Então, são os desfechos combinados, análise de subgrupos são sempre pegadinhas. Assim como o estudo truncado também, estudo que é interrompido precocemente. Tem que ter muito cuidado. Esses estudos que são truncados, a gente tem que ficar muito atento. Uma analogia clara que a gente sempre fala desses estudos que são interrompidos precoce é de uma analogia de futebol, vai. Tipo, você torce para que time, sabe? Só por Olha, curiosidade. eu sou casada com um botafoguense, então Então, agora eu pronto. tenho que dizer que É, eu torço pelo Botafogo. tá bom. Então, vamos supor que eu quero provar, eu quero provar que o Corinthians é melhor que o Botafogo. E aí, não, talvez essa não seja uma. Eu quero provar que um time de várzea, vai, eu não quero complicar, um time de várzea seja melhor que o Botafogo. O time do Incor lá, que a gente bate uma pelada de vez em quando, é melhor que o Botafogo. E aí, assim, começa o jogo, por uma sorte do destino, alguém sobe uma bola e o time do Incor faz um gol. Aí com 1 minuto de jogo. Aí o juiz interrompe o jogo, acabou. Realmente o Incó é melhor, acabou o jogo. É que o Incó é melhor, Sim. 1 minuto. Só que não, né? Provavelmente se a gente tivesse 90 minutos de jogo, o Botafogo ia fazer 10-1. Então a analogia do estudo truncado é essa. Então a interrupção precoce de um estudo tem que ter muito cuidado, porque você não expôs o paciente ao tempo necessário para avaliação de todos os eventos que você tinha estimado. Então, cuidado, né? Sim, e aí às vezes a gente vê até que a tendência das curvas já começa a ser divergente, né? A gente tem alguns estudos aí que foram É, parados precocemente, tipo, a gente tem que tomar muito cautela, comparação de revascularização, exame de tronco com angioplastia primária em 3 a 5 anos, aí para ali com 3 anos e você vê que já tem uma tendência a separar a curva, mas separou um pouquinho antes, então assim, poxa, daqui, fechando com 10 anos, qual que é, seria o resultado desse estudo, né? é. E aí, será que aquela pessoa que quer aquele resultado vai ter o interesse de seguir esses pacientes até os 10 anos para mostrar qual que foi a tendência da curva de mortalidade, de reestenose, de reinfarto, né? Hum. Então, tem maior validade quando ele para porque aumentou a mortalidade, né? Parou logo porque tá morrendo mais com aquela intervenção. Aí, beleza, mas parou logo porque foi benéfico, a gente Tem tem que que ter ter. muita cautela, né? Bom, e o que que você diria que são os critérios fundamentais para você avaliar a qualidade de uma pesquisa clínica? Pô, assim, acho que a parte metodológica, toda vez que eu vou ler um artigo científico hoje em dia, eu corro direto para a parte metodológica. Então, é difícil padronizar tudo isso, mas, de maneira geral, os estudos. Parênteses, que inclusive muitas vezes é a parte que o médico pula, né? Nossa, essa é verdade, é verdade. E essa é mais importante porque
você entender o que que foi feito é a única maneira de você saber se aquele estudo ele tem alguma relevância para você ou não, porque simplesmente plotar dados e resultados, eles não tornam o seu estudo bom ou não. Então, assim, eu acho que a primeira parte da avaliação da metodologia científica, o métodos, que é a parte, como você bem colocou ali, que o pessoal pula, geralmente é que eu vou de cara para identificar. Os ensaios clínicos randomizados, por que que eu falei que eu gosto muito de ensaio clínico randomizado? Porque eles são os estudos que eles mitigam boa parte dos vieses que acontecem. Então, quando você faz um estudo clínico duplo cego, randomizado, então, duplo cego é quando nem o médico nem o paciente sabe da intervenção. Randomizado é quando você sorteia para qual grupo a intervenção vai cair. Você não seleciona isso individualmente. Você sorteia e você também não sabe em que grupo o paciente vai cair, nem o paciente sabe em que grupo ele está, e você vai acompanhando cegamente, né? Então, é um estudo duplo cego. Então, um estudo randomizado, duplo cego, geralmente mitiga boa parte dos vieses. É claro que ainda assim é possível você ter muitos vieses que vão atrapalhar nosso ponto. Mas, de maneira geral, assim, o estudo que tem uma metodologia robusta, que é aceito em revistas boas, que é randomizado, duplo cego, ele tende a ser, tende, viu, pessoal? Porque, é claro, você tem que avaliar se, por exemplo, o cálculo do N amostral ele foi adequado para aquela doença que ele avaliou. Você tem que identificar se a taxa de eventos estimadas no tamanho do cálculo amostral foram condizentes com o que foi observado, porque aí sim o estudo tem poder para mostrar o que ele se propôs a colocar. Tem diversas variáveis, o tempo de exposição, a metodologia de randomização, tem vários tópicos, mas de maneira geral, se você tem um ensaio clínico randomizado duplo cego que foi aceito numa revista com um fator de impacto interessante, ela tende a ser um estudo que você pode acreditar, né? Agora, você acreditar no estudo não quer dizer que você tenha que aplicar na prática médica, né? Porque uma coisa que é, assim, talvez seja muito importante para quem for consumir ali o que a gente está falando, é o que a gente chama hoje de net benefit. Por mais que o estudo seja bom, o benefício líquido de uma intervenção tem que ser sempre muito pesado. Por exemplo, se eu tenho hoje em dia uma doença, eu não vou nem citar exemplos mas tem uma doença que mata, por exemplo, tem uma mortalidade de de 1% ao ano. Vamos colocar 1% ao ano. E aí eu avalio uma medicação que ela tem um poder, ela tem uma redução de risco relativo de 50%. Então, eu Uhum. vou tirar a minha mortalidade de 1% para 0,5%. Então, eu morria porque ela vai reduzir 50%, certo? Uhum. Então, só que aí eu vou ler e vamos supor que é uma medicação caríssima, vamos dizer que é uma intervenção muito agressiva, é uma coisa muito exorbitante. Então, qual é o ponto aqui? Aí você vai ler na revista e fala assim, nossa, você tem uma medicação que reduz 50% de mortalidade. Só que veja, a doença mata 1% só. Então, os 50% eventualmente não tem tanta significância, porque ele vai Uhum. sair de 1 para 0,5% eventualmente a exposição, seja porque o conta do preço, seja porque é uma cirurgia, porque é uma intervenção, talvez esse net benefit não vale a pena. Então, por mais que Uhum. você leia um estudo, tem um estudo positivo, tudo bem, está perfeito, metodologicamente, e é por isso que ele foi aceito numa revista boa, metodologicamente ele está ótimo, é um estudo positivo, mas não quer dizer que eu vou ter que fazer isso na prática clínica. Os Uhum. cálculos, de fato, eles são positivos nesse estudo que eu falei, por exemplo, fictício, de reduzir de 1 para 0,5, e teve uma redução de 50% do risco relativo. Só que não necessariamente isso tem o benefício clínico para o paciente. Isso que a gente, porque por isso que a gente, esse é o nosso papel, é a gente conseguir ponderar frente a essa boa metodologia feita, se ainda assim esse paciente tem um benefício clínico da intervenção. Sim, perfeito. Não, perfeito. E esse viés, assim, ele também é muito utilizado para terrorismo em saúde também, né? Quando as pessoas querem trazer o que que é, nossa, por exemplo,
esses estudos menores na área de nutrição, nutrologia, que querem defender a questão de alimentos inflamatórios, enfim. Não, porque aumentou uma média de 60% de marcadores inflamatórios nos pacientes. Aí você vai ver, Tati, uma PCR de 0,5 e foi para 1, que é completamente insignificante, mas a maneira como você traz aquilo vai reforçar o argumento que o cara quer usar, e aí pronto, você criou um terrorismo nutricional, e aí agora todo mundo tem que comer alimentos sem glúten porque o glúten é o que está inflamando todo mundo. Então, é perfeito, né? Às vezes a metodologia é o quê? Você se valeu de números que podem validar o que é o seu argumento, mas o quanto disso você pode externalizar para a sua prática clínica, né? Então, tanto para as intervenções quanto para as conclusões do que pode ser benéfico ou pode ser maléfico para a nossa saúde também, né? Não, perfeito. É isso aí. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar. O estudo positivo, ele vai ser positivo, mas não quer dizer que ele é aplicável na prática clínica. Eu acho que seria isso. Perfeito. E fala um pouquinho para a gente o que são os vieses científicos, né? Que a gente já citou aqui em alguns casos. Como que eles podem afetar uma pesquisa e o que a gente pode usar de estratégia para a gente minimizar o viés de um estudo. Ótimo. Quer dizer, quando a gente pensa em causas que podem contribuir negativamente para o nosso estudo, a gente tem os erros e a gente tem os vieses, né? Erro aleatório, vou colocar aqui, erro aleatório e vieses. Os vieses nada mais são do que erros sistemáticos. O que é isso? Um erro que acontece no desenho do estudo, na hora que você começa a criar o estudo, que vai sistematicamente continuar com o seu estudo. Independente se você vai aumentar o N, independente do que você vai fazer, como foi projetado de maneira errática, o viés ele vai acontecer sistematicamente. Então, ele vai acompanhar provavelmente seu estudo até o final. Por isso que o desenho do estudo no começo é uma coisa muito importante. E tem diversos tipos de vieses, que são esses vieses sistemáticos, erros sistemáticos, né? A gente pode citar alguns, vamos. Viés de confusão. Por exemplo, exemplo clássico que a gente cita nas aulas de metodologia científica. A gente foi feito um estudo para avaliar a associação entre câncer de pulmão e número de chaves no bolso. E foi um estudo positivo. Quem tem mais chaves no bolso tem câncer de pulmão. E aí, só que são viés de confusão. Por quê? Porque, na verdade, o paciente que tem mais chaves é o paciente que tem mais compromissos, mais portas para abrir, tem mais tarefas, é o paciente mais estressado, é o paciente que fumava mais. Esse é estudo antigo, tá? Fumava mais, e aí, na verdade, não é o molho de chaves que impacta no câncer de pulmão, mas sim o que tinha por trás, que era um paciente estressado que fumava e que o cigarro tem relação. Então, isso é um viés de confusão. Outro exemplo, viés de seleção. Eu quero avaliar o perfil epidemiológico, eu quero a incidência de infarto, estou dando exemplo X aqui, tá? Incidência de infarto populacionalmente em São Paulo. Aí você vai parar lá na Paulista, na frente de um prédio empresarial, onde tem um monte de gente estressada e a taxa vai ser altíssima. Só que, por que vai ser altíssima? Porque você selecionou errado, né? Então, você não teve uma amostra convincente, Representativa, né? representativa. Então, esse é o viés de seleção. Então, se você começa errado, você vai acabar seguindo errado com esses vieses. Mas tem diversos. Tem o viés do entrevistador, que se for um estudo aberto, se for um estudo que você sabe que o que o paciente está recebendo, o entrevistador tende a relatar maior benefício da intervenção. Então, o estudo aberto ele vai ser exposto a esses vieses. Tem vieses de pergunta, por exemplo, a maneira como você faz a pergunta eventualmente induz o paciente a responder uma coisa. Por exemplo, se você quiser avaliar a taxa por exemplo, agressividade no trabalho. Aí, se você fizer, você grita com seus funcionários, todo mundo vai falar que não, mas em algum momento você já se sentiu desconfortável com a atuação dos seus funcionários e aumentou o tom de voz? Talvez alguém fale sim. Então, assim, a maneira como você coloca, A como você pergunta. faz a pergunta. Então, os vieses tem assim, muitos vieses, uma lista interminável de vieses que a gente poderia falar aqui sempre, mas qual é o ponto? Para mitigar esses vieses, geralmente, de novo, na metodologia científica sendo feita de maneira muito adequada, estudos ensaio clínico Sim. randomizado, duplo cego, eles vão mitigar boa parte desses vieses.
Sim. A gente tem esse dentro desse ponto, desse quesito que eu coloquei para você que vão atrapalhar as minhas análises. Tem os vieses, como eu falei para você, os erros sistemáticos, e a gente tem os erros aleatórios, que esse a gente não tem muito controle. O erro aleatório, como eu já disse, são erros aleatórios, né? Então, esse a gente fica mais do ponto de vista estatístico que a gente vai tentar mitigar. Então, a estatística que vai ajudar a gente a evitar esses erros aleatórios que são erros que acontecem porque acontece. Por exemplo, todo estudo que eu faço, ele tem uma chance de ser positivo por acaso. Eu fiz um estudo para avaliar uma medicação para reduzir infarto. Eventualmente, esse estudo foi positivo ao acaso. Então, metodologia, como é que a gente faz para mitigar isso? Tem vários cálculos estatísticos. A gente tem o P menor que 0,05, é uma metodologia que a gente Uhum. usa. A gente tem o poder estatístico do estudo, que geralmente a gente considera bom quando é pelo menos acima de 80%. E aí a gente vai mitigar o erro tipo 1, que a gente fala que é quando você aceita uma coisa que não é verdade. Por exemplo, se eu falo que uma medicação ela é positiva, quando na verdade ela não é. Esse é o erro tipo 1. E tem o erro tipo 2, que é quando o estudo é negativo, né? Por exemplo, tem um estudo negativo, eu não encontrei uma associação que de fato existia. Então, é uma medicação que ela melhora o infarto, só que no meu estudo eu mostrei que não melhorava o infarto. Então, uma é você contar, o erro tipo 1 é você contar, é você mentir, vamos dizer assim, e o erro tipo 2 é você omitir. Então, essas Uhum. metodologias de erro tipo 1 e tipo 2, você vai mitigar com as estatísticas, com refinamentos estatísticos. Os Uhum. vieses ou erros sistemáticos a gente vai mitigar através de um desenho de estudo muito bem feito para evitar todas essas confusões que eu falei. E lembrar que às vezes tem o efeito comportamental do paciente que está sendo observado, né? Então, assim, às vezes quando você vai investigar algum tipo de sintoma, enfim, só pelo fato do cara estar no estudo científico, ele vai ter um pouco mais de atenção ao que ele está sentindo. Se ele sabe que ele está no grupo de intervenção, ele talvez valorize um pouco mais a melhora, ou valorize um pouco mais efeitos colaterais que não valorizaria, né? Exato. Então, isso também, e que a gente acaba com o duplo cego, você minimiza isso, né? Se o paciente não sabe em que grupo que ele está, mas às vezes só o fato do paciente estar fazendo parte de um protocolo de pesquisa faz com que ele tenha uma atenção maior a sintomas e tudo mais, né? Eu entendo. Sabe, assim, bom, eu sou extremamente. Para falar disso, é um tema que eu vivo e trabalho diariamente com isso, mas por que, que a pesquisa clínica. Você falou aí que o paciente, às vezes, ele vai ficar bem, mas esse que é o ponto. Tem alguns estudos que trazem o seguinte, até, Sara. O paciente em pesquisa clínica. E esse é um estudo do paciente com infarto conduzido pelo time Group. O paciente que tem um infarto e que ele está num protocolo de pesquisa, aí tem o paciente que teve infarto, que foi randomizado para a intervenção, o paciente que não foi randomizado para a intervenção, ou seja, foi placebo, e o paciente que não está na pesquisa clínica. Então, foi avaliado três grupos de pacientes. Um paciente de ensaio clínico que foi randomizado para intervenção, um paciente para o mesmo ensaio clínico foi randomizado para placebo e o paciente que não está em nenhum estudo clínico. A mortalidade do paciente que recebeu placebo é muito menor do que o paciente que estava fora do estudo clínico para a mesma doença. E por que que isso acontece, né? Por que que quem está no estudo clínico, mesmo recebendo placebo, ele tem desfechos melhores? Porque para você entrar no ensaio clínico randomizado, numa pesquisa clínica, e eu falo isso porque, além de conduzir, eu também sou PI de alguns estudos, existe um critério muito grande, o paciente é avaliado muito rigorosamente, tem a visita 1, visita 2, qualquer coisa que o paciente sinta, tem visita extra, tem os exames, assim, o paciente é muito bem acompanhado no protocolo de pesquisa, então você consegue tratar Uhum. muito melhor. É claro que, tipo, idealmente você tem que tratar o paciente que não está também no protocolo de pesquisa, mas no protocolo de pesquisa você tem um cuidado muito rigoroso, porque você está conduzindo uma pesquisa médica. Então, são Uhum. muitas equipes, você é reavaliado milhões de vezes, é médico, enfermagem, técnico, farmácia, aí tem o pessoal, enfim, de exame de laboratório, é uma equipe muito grande. Então, por isso que eu sou um fã inveterado, além de ser muito suspeito de falar de pesquisa clínica, porque ela traz as respostas que a gente precisa para conduzir a medicina baseada em evidência, ela melhora a qualidade de vida dos pacientes, que isso é o mais importante de tudo, e é o Uhum. pilar de tudo que a gente faz. E mesmo os pacientes que estão no placebo têm um benefício. Por isso que, às vezes, eu fico assim: não, poxa, eu vou participar de protocolo de pesquisa, não, isso aqui, vão ficar testando remédio em mim.
Falei, meu Deus do céu, isso é a maior atrocidade que alguém pode ouvir, assim, porque primeiro que para um Uhum. protocolo de pesquisa você conduzir um protocolo de pesquisa, você obrigatoriamente tem que ser aprovado por um comitê de ética que faz questionamentos incisivos e tem que ser mesmo. Sim, E você vai, vota do comitê, tem primeira resposta, segunda, e um trial só vai rodar se tiver aprovação do comitê de ética. O paciente só vai sim. poder participar depois de assinar o termo de consentimento que ele entendeu tudo o que aconteceu. Então, assim, você não está testando nada para ninguém, não é uma Uhum. experiência, você está sob plausibilidade biológica de benefício, você está num regime extremamente estrito, avaliando se esse paciente vai ter um benefício ou não. E como eu falei, a pesquisa clínica acho que é o único caminho que a gente pode para ter respostas contundentes e benéficas ali a longo prazo para os nossos pacientes. Perfeito. Maravilhosa consideração. Ah, bom, os erros metodológicos mais comuns, acho que você já trouxe também. E o que você traria? Como que o público leigo pode distinguir informações médicas confiáveis de mitos ou crenças populares infundadas? Assim, o que você traria de sugestão para o público que não é da área da saúde, que não pratica da ativa, não está dentro da produção do conteúdo científico, mas Uhum. que vai receber aquela informação? Que você daria de orientação para essa cautela, de como identificar se aquela informação que está sendo propagada é verdadeira ou não? Pô, tem alguém que quer saber se tá morrendo, então tá difícil aí. Você tem que ir no PS, viu? É. Ah, pô, não, mas ó, assim, a gente vive, puta, é uma hora muito difícil, né? A gente vive uma era de pós-verdade, né? Então, tipo, eu acho que todo esse avanço tecnológico que trouxe milhares de benefícios pra gente, trouxe muitos malefícios também. Sim. Porque atualmente, assim, o que cada uma pessoa fala vira fato, né? E as pessoas que veiculam informações não estão tão preocupadas com a realidade, com a verdade, estão preocupadas em engajar um público e fazer esse conteúdo render pauta e ter retornos financeiros. Então, poxa, é difícil, né? Essa época que a gente vive, onde você pensa, não, mas isso aqui reduz, isso aqui é bom. Mas você viu, não, no grupo de WhatsApp da minha tia. Assim, Uhum. isso é uma época difícil, né? Porque Uhum. todo mundo identifica fatores que você reforça as suas convicções. Então, como tem conteúdo para tudo, você vai sempre reforçar a convicção que você quer ter. Então é realmente um Uhum. momento difícil. Então, assim, se pudesse dar uma dica, pergunta difícil, mas uma dica que eu pudesse dar, eu acho que nessa fase onde tem muitas informações, tem múltiplas pessoas falando, muitas pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre a área, dando opiniões sobre coisas importantes, e eventualmente impactando pessoas. Por exemplo, nada contra atores enfim, todos os tipos de profissionais, mas eventualmente você veicular uma informação que você não tem completamente domínio, você pode impactar pessoas sem que isso seja necessariamente uma verdade. Então, muita cautela. Então, eu acho que a melhor forma de a gente mitigar isso é sempre reforçar as grandes instituições. Sim. É sempre enaltecer grandes instituições. Se for para você acreditar numa veiculação de alguma coisa, que seja de um veículo, sei lá, numa Universidade Federal de São Paulo, na USP, onde a gente trabalha, no INCOR, Uhum. no Dante, é pouco provável, é claro que pode acontecer, mas é pouco provável que alguma veiculação errática vá sair desses meios. Assim, reforçar instituições do jornal, de qualidade, enfim, instituições de qualidade. Eu acho que a única maneira de Uhum. você conseguir combater essas falsas informações é trazendo, reforçando as instituições que se dedicam a fazer e viver daquilo. E assim, óbvio que isso é uma grande dificuldade de todo mundo, porque agora todo mundo acha que sabe uma coisa, não sabe de outra, mas e mesmo tem órgão que é de um lado, tem instituição que é de um outro, mas o único meio que eu consigo entender, especialmente na área de saúde, é você ressaltar e enaltecer grandes instituições médicas que elas vão ter uma tendência a te falar uma informação mais exata e acurada. E ter cuidado, né? Cuidado do que a gente lê. Eu acho que super assim é isso, é o que eu recomendo também. Acho que as pessoas têm que ter muito critério na escolha dos médicos, né, que vão acompanhá-las. Então, assim,
não escolha o seu médico, o profissional que vai te acompanhar, baseado em quantos seguidores ele tem no Instagram. A gente está aqui para popularizar uma informação, mas esse não é o nosso meio principal de trabalho. E nenhum de nós dois aqui quer ser escolhido baseado nisso, né? Nós temos muitas outras qualidades das nossas formações que têm que ser valorizadas para que você escolha a gente como profissional. Então, acho que ter esse critério de saber, cheque o currículo do seu médico, onde ele se formou, os congressos que ele vai, se mantém atualizado, para saber se aquela informação que está sendo veiculada por ele, se é um profissional que você realmente pode valorizar. E essa questão do portal da informação, eu lembro que na época eu trago muito a questão da pandemia, porque eu acho que ela deixou muito evidente essa fragilidade da sociedade. Então, uma parente minha uma vez me mandou assim: achada a cura do Covid. Era, sei lá, comer 5 gramas de gengibre por dia. Não lembro o que que era, mas ela me mandou. E aí tava lá no portal da UOL. Aí eu falei assim, ela falou assim, e aí, isso é verdade? Porque tudo ela me mandava pra saber se era verdade. Eu falei, ó, vamos pensar junto. A gente tá no meio de uma pandemia e acharam a cura pro Covid. E você descobriu isso no site da UOL? Tipo assim, não tem outra instituição. Harvard não tá falando disso. Foi o site da UOL. Então, assim, começar a ter esse pensamento crítico de onde que tá vindo aquela informação. E as pessoas acham, ah, não, porque os cientistas não querem que você saiba disso. Cara, o cientista quer muito que você saiba o que ele tá estudando. O que o cientista mais quer é que você saiba, né? Exato. Porque você vê essa trabalheira que dá. Então, assim, sabe? Buscar. Acho que você citou exatamente o que eu defendo também. São profissionais que estão vinculados a essas instituições. Eu acho que o seu médico ainda ser vinculado a instituições de pesquisa, instituições de renome, isso faz diferença do que a pessoa que ficou só na medicina privada. Enfim, isso é uma visão pessoal, tá? Eu acho Uhum. que faz diferença para o médico se manter vinculado a instituições de pesquisa e instituições de ensino. E checar se essas publicações estão associadas a essas grandes instituições. Acho que você foi cirúrgico no seu comentário, assim, foi Boa. perfeito. Acho que é uma É boa. isso. Reforçar as instituições sempre. Eu acho que é a única forma de Sempre. combater fake É. news e essas coisas. E não é Boa. fácil a vida do pesquisador, assim, gente. Valorize, né, o pesquisador. Não é fácil fazer pesquisa, especialmente no Brasil. Você conseguir N, né? Quando a gente fala N é o número da amostra, né? Você conseguir manter o segmento. A gente tem muita perda, o paciente para de acompanhar e É, tudo. E falta isso. verba, às vezes, E né? um pouco por conta dessa desinformação que eu falei, assim, de você cobaia, você. A cultura Sim, da pesquisa, ela sim. assim. Eu sou uma pessoa que acredito que as coisas vão sempre estar melhorando. Então, eu vejo que tem mudado bastante. O Covid acelerou um pouquinho isso, da pesquisa, então esses pensamentos de cobaia e tudo mais. Isso é uma bobagem, né? Que acho que a gente tem que. Eu faço pesquisa também, incluindo o paciente, eu sempre tento desmistificar essas coisas de que é cobaia, de que vão testar remédio em mim, que isso não faz nenhum sentido, né? Não, com certeza. Eu mesma estava querendo fazer o teste mais espirométrico que eu faço esporte, né, e tudo, e descobri que tem um protocolo de pesquisa no INCOR que eles estão avaliando, enfim, uma moldeira lá. Eu falei, eu entro no grupo controle, então. Eu posso ir. Boa. Vamos lá, porque o cara precisa de gente, já mandei para os meus amigos, gente, quem quiser fazer, vamos lá, tá aqui. Porque é isso, a gente tem que apoiar as pessoas que estão fazendo a pesquisa, né? É isso, é E isso. bom, e para finalizar, assim, acho que é um assunto que a gente precisa tocar e que muita gente às vezes usa esse argumento, né? E a gente não pode deixar de considerar a questão do interesse comercial na pesquisa, né? Então, assim, por exemplo, quando na arritmia, né? A gente tem alguns estudos menores mostrando, por exemplo, o benefício de técnicas como meditação, mindfulness e tudo no controle de exacerbação de fibrilação atrial. E é claro que um estudo desse nunca vai ser tão grande quanto um estudo que avalia uma ablação, que tem todo um interesse da indústria ali, né? Então é claro que a gente tem que levar isso em consideração também. E aí eu queria que você trouxesse um pouco assim, como que você vê esse impacto, né? Como que a gente pode se resguardar, porque a gente sabe, né, que a gente tem que ter cautela nisso também, né? Existe todo um interesse financeiro por trás também. E o que que você traria para a gente da sua experiência? Nesse contexto. Não, perfeito. Eu acho que tem que ter esse disclosure sempre, né? Tipo, toda vez que você for avaliar um estudo, avaliar se qual é o sponsor, quem foi o patrocinador, acho que isso é fundamental. Eu conduzo vários trials, estou conduzindo alguns trials agora que tem parceria com indústrias farmacêuticas nacionais e de fora, mas aqui, assim, é óbvio que a indústria, ela
ela quer que uma coisa aconteça de um jeito. Só que a, as regulamentações de pesquisa clínicas estão muito fortes hoje em dia. Elas estão extremamente para você fazer um ensaio clínico randomizado, mesmo sendo patrocinado por um órgão, você tem muitas variáveis ali avaliadas para que isso tenha uma correlação real com o que está sendo proposto. Então, por exemplo, tem uma medicação, eu não vou citar o nome de farma, mas a gente está conduzindo um estudo de uma indústria que está sendo avaliando uma medicação. Porque essa indústria, ela contratou a gente para fazer o desenho de estudo, para a gente entender o N, quantas pessoas são, quanto tempo de follow-up, identificar quais são as variáveis para avaliar se essa medicação ela de fato é segura para ser disponibilizada. Então, atualmente é muito difícil assim, isso é necessário. A Uhum. indústria tem que contratar uma empresa à parte, idônea, vamos dizer assim, porque se for a indústria fazer todo o estudo, assim, tem um viés muito nítido aí, né? De você querer vender o que você quer, Uhum. provar o que você quer vender. Então, a melhor forma de você balizar isso é entender se os estudos estão sendo conduzidos por comitês executivos distintos, não associados à indústria. Então, essa é a melhor forma de você mitigar isso. Então, por exemplo, o estudo que a gente está conduzindo, vários nossos, eles são, apesar de patrocinados, eles são comitês independentes. O sponsor ele entra numa reunião ou outra, obviamente, para entender o que está acontecendo, como é que está o pace do trabalho, qual é o pace de recrutamento, quando que a gente vai terminar, como está o follow-up, quando teve perda de segmento, quando está a taxa de screen failure. Enfim, ele entra para entender dados gerais, mas a condução do trial ela é feita por especialistas disso. Então, quando você lê no paper, no final ela tem acknowledge, tem uma parte específica para isso, para dizer que fala, o trial foi patrocinado por não sei o quê, mas foi conduzido por um comitê executivo independente. Aí você pode ficar assim um pouco mais de segurança, porque foi conduzido por pesquisadores e investigadores que não têm correlação com aquela indústria farmacêutica. E toda vez que você for ler um paper, você tem que ver os disclosures também. Você tem que ver qual se o médico, o primeiro autor, os autores têm alguma correlação, porque isso pode eventualmente ter algum impacto. Então, assim, eu acho que atualmente as metodologias de regulamentação em pesquisa clínica estão muito evoluídas, que não permitem mais que isso seja feito de maneira tão, vamos dizer assim, liberal. Uhum. Mas você sempre avaliar ali se houveram comitês executivos que conduziram um trial independente e se os PIs, os autores do trial, não têm correlação com a indústria patrocinada. Isso é um ponto interessante ali para você poder Uhum. balizar. Aí, de novo, a gente recai em você procurar as grandes instituições, né? Então, assim, eu tive um Exatamente. exemplo recente, a gente lá no Encore, enfim, não vou falar especificamente o que que foi, porque a gente ainda vai escrever, mas houve um patrocínio para testar uma determinada intervenção e nós achamos um resultado atípico, que não estava descrito ainda. E eu fiz um resumo dos casos para apresentar para o meu chefe, mostrei, eu falei, olha, não tem descrição disso aqui. Ele falou, você vai escrever? Vamos escrever que a gente achou tal coisa. Porque assim, a Isso, gente, tudo bem, recebemos o material, vamos estudar, mas a gente está aqui para isso. perfeito. Falou, escreve. Então, Não, assim, é isso. A instituição grande, a instituição, o cara, ele quer, a gente quer saber se funciona mesmo. Porque a gente está ali, tudo que a gente está fazendo é pelo paciente. No fim das contas, é isso. Então, a gente quer saber se dá certo e a gente fica muito entusiasmado quando dá. E a gente tem, de fato, graças a Deus, a ciência está evoluindo muito e a gente está tendo cada dia mais medicações que estão realmente mudando o desfecho. Então, está sendo uma coisa linda de se ver. Mesmo a gente que é novo, a gente já vê essa diferença. Imagina o pessoal obrigado da por velha repetir guarda, de né? novo aí. Viu? Ah, somos, pô, imagina, o pessoal aí da época que só tinha o AS para tratar o pós-infarto e hoje em dia, né? Então, assim, a gente está evoluindo muito e lembrar isso, assim, as grandes instituições, elas estão interessadas em saber se aquilo funciona mesmo, né? E você vê que, assim, as pessoas não querem parar de produzir. Os nossos chefes ali no Incor, você como um dos chefes também, né? Tudo que a gente está vendo, nossa, então vamos estudar isso, vamos escrever isso, vamos, de repente, reunir casos que sejam parecidos com isso, porque a gente quer entender, é uma sede, quem trabalha com a pesquisa, quem trabalha
trabalha com quem está nesse meio acadêmico tem uma sede do conhecimento, né? Então, por isso que a gente reforça tanto essa questão das grandes instituições. Elas reúnem todo mundo que tem esse mesmo propósito. Então, eu acho que daí que vem a segurança, né, a segurança de quando os trabalhos são vinculados a essas instituições. É isso aí. Isso aí. Ah, bom, estamos chegando aqui ao final. Uma hora passa muito rápido, né, cara? Vai, vai Impressionante. rápido mesmo. Eu falei pra você, né? Você veio com 15 pautas, eu falei, ó, só se for 50 lives aí, viu? Eu falei, ele, quantas lives você tá querendo fazer? Eu comecei com as 500, eu falei, ai, desculpa, eu me empolguei, mas vamos lá. Mas eu acho que a gente conseguiu contemplar bastante, Não, assim, o tema. boa. Te agradeço Acho que mais sim. uma vez. Não, Foi imagina. ótimo. Aprendi muito com você também aqui. Rapaz, Reforço aí os agradecimentos pelo seu trabalho, aí à frente da pesquisa, seu trabalho no Einstein. Isso é tão assim importante. Eu sei que não foi um caminho fácil até você chegar onde você está, e sei que você segue tendo muitos desafios, mas seguirá colhendo bons frutos e vocês trazem muitos benefícios para a gente. Assim, sigam aí nessa. Achei muito legal essa especialidade do trialista que você trouxe, eu não conhecia, não sabia e achei muito bacana. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo tempinho aí para a gente conversar um pouquinho, conscientizar os profissionais de saúde, a população geral. Acho que foi muito enriquecedora toda a discussão. Muito imagina, obrigada imagina. mesmo. Eu que agradeço, Sara. Obrigado pelo convite. E assim, puder deixar uma mensagem final, assim, eu diria que a medicina baseada em evidência, ela é um norte para a gente. A gente não, os trials, tudo isso que a gente avalia, ele é um caminho que é iluminado numa tortuosa estrada que é a tomada da decisão. Mas ele é um motor que vai empurrando a gente para frente, mas o que vai, em última análise, definir é aquela conversa com o paciente, ponderar o risco e benefício de cada intervenção, entender qual é a demanda do paciente e aplicar isso de maneira muito honesta e de maneira correta, né? Eu acho que esse é a mensagem. A medicina da evidência, ela dá o norte. Eventualmente, um estudo positivo não vai ter benefício para um paciente, mas vai ter para outro. Então, a balizar esses estudos todos é o desafio que a gente tem como médicos e eu acho que é isso que vai ser o definidor ali. Então, não se apeguem a um paper. Olha que é um pesquisador falando isso, mas não se apeguem a um paper, um artigo. A tomada de decisão ela é composta de muitas variáveis e a medicina baseada em evidência é uma delas só. Perfeito. E lembrar que o paciente não lê o livro nem o artigo, né? Então, assim, tem Infelizmente. vários pacientes que a gente encontra no nosso dia a dia que eles não vão estar contemplados nos grandes estudos, não vão estar contemplados pela diretriz, e a gente tem que saber reunir as evidências que a gente tem, né? As boas evidências e saber individualizar as nossas decisões. Então, são guias, não são algemas pra gente, né? Mas é claro que saber reconhecer um bom estudo, uma boa metodologia é o que vai te dar bagagem para você conseguir trilhar esse seu caminho na prática clínica, né? Maravilha, isso aí, Sara. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Eu vi que você fez várias lives aí, né? Parabéns, boa. E, Ah, muito legal. obrigada. E se quiser colar na Cardio Geral, lá na Miocardiopatia de Doenças da Horta um dia para passar uma visita com a gente, ver como é que funciona, estamos de portas abertas. Só subir ali. Ai, não precisa nem chamar duas vezes. Já vou. Pô, Já me aguarde lá. combinado, Sara. Obrigado, viu? Obrigada a você, Wagner. Boa noite. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.